Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 7 horas da noite, sexta-feira, 3h30 da tarde. E em Portugal passa a noite. Tem um beijo de Portugal, querido. Ô, país lindo, comida boa, gente de fé. Nossa Senhora de Fátima. Um grande abraço aos nossos irmãos portugueses. Um grande abraço. Estou muito bem acompanhado dela, né? Que está sempre aqui do meu lado, já faz um bom tempo. Quanto tempo? 35 anos. 30? Olha, é uma caminhada, minha gente. Uma caminhada muito grande. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o programa merece, estamos aqui numa estica. Eu estou também na estica com o meu blazer. Né? Só que... Meu blazer. Ó, não, tem que olhar do pé à cabeça para ver a elegância que eu sempre ando por aí. As crianças vêm sempre, deixa eu ver como é que tá a sua meia. Então a meia sempre está combinando, logicamente. Tá, muito combinando. Tá combinandíssimo. Vai dizer que não está combinando. Não. Aqui, tem a carinha aqui, ó. Ah, carinha, meu Peque? Deus do Olha lá, céu. Essa veio dos Estados Unidos para mim, sabia? Com sua cara? A minha cara lá dos Estados Unidos. Gente do céu. Beijo para Kênia lá dos Estados Unidos. Mas qual é o tema? Tema do nosso programa? Eu falo 1, 2, 3. Deus só quer o sim. O seu sim. O seu sim. Deus só quer o sim. O sim. E por que? E qual é a frase do Padre Jonas? Vai lá, meu bem. Seja qual for o ponto que você estiver na sua trajetória, assume hoje a sua vocação. Os 3 assumiram hoje a vocação deles. Exatamente, hoje de manhã. Hoje eles foram ordenados rumo ao sacerdócio. Eu sou diácono transitório. Não. Não, eu sou permanente. Acho bom. Assustou agora, hein? Agora eu assustei, porque Eu sou senão... permanente. Não é porque eu tenho cabelinho permanente, eu sou permanente. Aliás, um dia eu estava em São Paulo, lembra? Com a Márcia indo para a igreja, para São José, braço dado com ela, para a túnica, e um casal atrás. O rapaz falou assim, eu te falei bem alto, esses padres sem vergonha. Falou, mano. Aí na missa você estava lá no fundo, eu falei, gente... Eu não sou padre. Eu sou diácono, me vi abraçado lá fora com a mulher, é a minha mulher. Mas eu sou permanente. Permanente. Permanentemente. E quem hoje já é diácono? Olha aqui. Transitório, olha só. Olha aqui. Ângelo Germano. Ângelo Germano aqui. O Júnior Moreira. Olha o sinalzinho aí, Júnior. O Ângelo, o Germano. O Júnior Moreira e o René Viana. Olha só. que lindo. Os 3 estão conosco hoje, Que já bom. diáconos. Que graça de Deus, né, gente? Como é que... Vamos conhecer um pouco eles. Toda uma tradição no nosso programa trazer aqueles que serão ordenados. E depois eles virão, quando for sacerdócio também. A pessoa que bênção. Bacana, hein? Nossa. Então, como é que é a história de vocês? Começar assim. O nosso Ângelo Germano. De onde você vem? Como é que é? A sua família é de onde? Onde você nasceu? Como é que é a sua história, um pouco, sua infância? Boa noite, diácono. Boa noite, Márcia. Então, eu sou natural de um distrito, se chama Rio Melo, Minas Gerais. Minas tem muitas cidades, né? 853 municípios, né? Exatamente. Meu Deus. Então, a minha família nasceu no interior de Minas, Zona da Mata. Fala assim, o padre Donizete até brinca comigo que o padre Donizete mora em Rio Pomba. Aí eu sou Rio Melo. São rios que passam por lá. Mas eu morei lá até os 18 anos com a minha família. Eu sou o mais velho de 4 filhos, então eu tenho mais um irmão e 2 irmãs. Eu sou o mais velho e saí de casa mais cedo. Com os 18 anos eu fui morar em Conselheiro Lafayette, que já é conhecido, penso que vocês já viram falar sobre Conselheiro Lafayette, né? A Arquidiocese de Mariana, bem grande também. Então, com os 18 anos, eu fui... aliás, sobre a infância, morei com os meus pais, a gente tinha uma vida muito comum. Eu gostava muito de futebol, gosto até hoje, mas não tanto. Eu brinco que na minha infância eu não aprendi a assistir desenho, eu aprendi a jogar futebol. Ai, que bênção. Era um bom jogador? Assim, quem se elogia às vezes acaba não jogando nada, né? É que nem o nosso câmera ali, ó, joga muita bola, todo dia. É que joga muito, Deus, joga muito. Então, assim, eu sempre gostei muito. Olha, nasci em Minas, gosto de futebol.
e sou corintiano. Oh, meu Deus, nada é perfeito. Quando eu fui morar com o Padre Jonas, penso o conflito, o Padre Jonas era São Paulino, né? Era. Mas deu tudo certo, viu? Deu? Deu tudo certo. Vamos contar essa história do Padre Jonas aí, São Paulino e o Júnior. O diácono Júnior Moreira. Sua bênção, diácono. Boa noite, Márcia. Uma alegria estar aqui. Tenho 37 anos, sou natural de Brasília, porém, cidade satélite, Riacho Fundo 1. Minha mãe é do interior do Nordeste de Souza, Paraíba, e foi na década de 80 para Brasília. Meu pai é natural de Minas e também foi para Brasília. E lá eles se conheceram, se casaram e me tiveram, né? Porém, eu sou um milagre, porque quando minha mãe descobriu com 4 meses que estava grávida, o médico falou que ela não poderia dar prosseguimento à gestação, porque ela viria a óbito ou então a criança. E naquele instante minha mãe falou, não, eu entrego meu filho a Nossa Senhora. Então, graças a Deus, eu sobrevivi, minha mãe também, e depois minha mãe não quis correr o risco de vir a falecer ou a criança. Então, sou filho único, fui criado ali com a minha mãe, com meu pai, porém, aos meus 5 anos de idade, meu pai veio a falecer e minha mãe foi me criando, teve um marido, que foi meu padrasto, que também ficou 17 anos com a minha mãe. Então, fui criada ali num contexto não tão religioso, eles iam para as missas, mas não tinha uma frequência de movimento, de pastoral, porém, o meu despertar para caminhar na igreja foi aos meus 13 anos, né? Quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus e ali comecei a caminhar na igreja, né? Então, fui criada ali em Brasília, Distrito Federal. É um pouco da minha infância. Brasília, terra boa. Diácono Renê. Boa noite, diácono. Boa noite, Márcia. Eu sou natural da Paraíba, uma cidade chamada Cabedelo, bem pertinho ali da capital de João Pessoa. Eu tenho mais um irmão mais novo do que eu, a diferença são 4 anos também. Eu sei que não parece, mas eu tenho 28 anos de idade. Parece mesmo. Eu digo porque todo mundo me pergunta e é a maior brincadeira com tudo isso. Mas tenho 28 anos de idade. E desde criança comecei aí nessa vida religiosa também nesse sentido, né? Morávamos todos com a minha avó e a minha avó era muito religiosa, então sempre ia muito para a igreja. E eu ia muito com a minha avó para a igreja e a partir dali foi começando a vir essa questão da vocação, do sacerdócio e de tantas outras coisas foram surgindo a partir daquela infância, né? Até que depois cresci ali na igreja também, aí conheci a Renovação Carismática, conheci a Canção Nova e tudo foi adentrando aí para poder chegar até esse dia, graças a Deus. Graças a Deus. Então, como é que é essa história de vocação ao sacerdócio? Tem um momento que deu aquele estalo de Vieira, né? Vocês têm um momento assim, foi chave. Qual foi a primeira vez, aquele fato que falou assim, aquele desejo, acho que eu vou ser padre. Você lembra? Lembro. Como é que foi? Então, quando eu fui morar em Conselho Lafayette, lá eu conheci um grupo de oração, Paróquia São Sebastião, fiz a experiência lá, e junto com o pacote eu conheci a Canção Nova também pela televisão. Só que para quem viaja de Minas, na minha região lá, sabe que é longe. Então, para mim, eu estava satisfeito em conhecer a Canção Nova pela televisão, nunca imaginava que viria aqui em Cachoeira Paulista um dia. E eu tinha uma vida paroquial muito boa. Então, o meu pároco foi me cativando na paróquia. Era ministro leitor. Como chamava o padre, você lembra? Padre Daniel. É vivo ainda? Vivo, continua sendo pároco lá. Um bom Padre pároco. Daniel, um abraço pro senhor. Qual a paróquia? Paróquia São Sebastião. Manda um abração, Padre Daniel, para São Sebastião, Padre. Obrigado pelo seu sim, que gerou outro sim, né? Que legal. Então, e ali ele foi me cativando na paróquia, os trabalhos, as atividades. E a Canção Nova fazia parte da minha vida ali, eu acompanhava. Eu coloquei na minha história que a minha formação moral e religiosa, a Canção Nova que me ajudou. Os meus pais não tiveram condição de me apresentar isso. E indo na missa todos os dias, querendo ou não, eu tinha 21 anos, chamava a atenção. O público, às vezes, as pessoas assim, mais maduras diziam para mim, por que você não faz vocacional? Por que você não faz vocacional? Eu, vocacional para quê? Para você descobrir a vocação. A vocação para quê? Não, quem sabe você vai para o seminário? Não quero seminário não, quero casar.
eu vou casar. Então, com muita prudência, o meu pároco foi me ajudando. Chegou um certo dia, eu vim a Canção Nova, isso era 2 de agosto de 2013. Ó, lembro até o dia. Lembro? E aí nós viemos até Aparecida, participamos da missa. Excursão, de ônibus. Isto. Depois nós fomos para o acampamento Fé e Milagres, aqui na Canção Nova. Eu rezei em Aparecida pedindo muito a Nossa Senhora que me ajudasse na Canção Nova a descobrir a minha vocação. Eu lembro da cena direitinho. Eu diante da imagem Aparecida, pedindo a Nossa Senhora, me ajude a sair da Canção Nova com a certeza da minha vocação. Porque muitas pessoas já me impulsionavam para que eu fizesse uma experiência no seminário em Mariana. Só que eu não sentia vontade de fazer experiência vocacional em seminário. A última coisa que eu enquerei é para o seminário. Aí, participando desse evento, no domingo, quando a gente estava voltando para casa, o domingo era 4 de agosto. Eu não tinha ideia na época também que era de São João Maria Vianney. No caminho, a gente voltando, eu decidi, eu falei assim, eu vou fazer uma experiência, esse negócio de vocação. E foi aí que eu comecei a dar os passos. E a Canção Nova, através de um amigo que faleceu na época da pandemia, seu João Sérgio, um grande colaborador da Canção Nova, ele falou para mim assim, faça uma experiência vocacional, mas faça com a Canção Nova. Faz lá, eu vou te mostrar o caminho. Eu falei, não, mas é muito longe. Não, escreve a carta. Escreve a carta e manda, você vai ver. Aí eu fiz isso. Escrevi a carta a primeira vez, não deu certo. Ninguém respondeu nada. Oh, meu Deus, que tristeza. Aí eu voltei no acampamento no mês de novembro. Eu lembro do padre Duarte Lara pregando assim. Ele estava começando a vir aqui na Canção Nova. Bem novinho. E aí eu olhando o padre pregando assim, eu senti um impulso de pedir a um dos seminaristas para falar comigo, ali perto do palco do centro de evangelização. Se não me engano, era o padre Wellison, na época era seminarista. Ele disse a mim, escreve outra carta. Aí eu escrevi, a Gabi me respondeu. A Gabi, esposa do Leandro. Isso, Gabriele. Quando eu fui no mês de fevereiro do ano seguinte, eu já estava no Redão. Olha que beleza. E não saí até hoje. Você tinha quantos anos, diácono? Eu estava 21, 22 anos. Olha que beleza. Deus abençoe, né? E o diácono Júnior? Então, tive meu encontro pessoal ali com os meus 13 anos de idade, na minha primeira Eucaristia. Então, ao comungar Jesus, eu fui tomado por um amor que eu nunca tinha sentido antes. Anteriormente eu não falei, mas na minha infância também eu treinei judô, queria ser um grande judoca. Meu Deus. Então, aí dos meus 7, 8 anos até os 13, treinava judô. Na época, quem estava no auge era o Aurélio Miguel, então eu queria ser um judoca. Mas após o meu encontro pessoal, tudo aquilo mudou. Então, eu me recordo que no ano de 2003... E você, que faixa você foi? Na Laranjada, diácono, eu parei. Ó, também na fui. metade. Também sou judoca, até faixa laranja também. Cuidado comigo, hein? Ai, meu Deus do céu. Dá um impom. Pom, Bazari, Soinag. Sei Isso tudo. aí. E no ano seguinte, tive meu encontro pessoal em 2001, 2002, teve uma ação missionária em Brasília. Os seminaristas, na época das férias, eles vão para as paróquias fazer uma semana missionária. E eu fiquei encantado com aquilo. E dentro do meu coração, eu falei, eu quero ser padre missionário. Só que naquela época, eu não tinha dimensão do que era ser padre diocesano, religioso, novas comunidades, muito menos. Então, foi a primeira vez que eu vim na Canção Nova, no ano de 2002, com meus 13 para 14 anos. E ali no rincão do meu Senhor, eu apontei lá para o rincão, eu falei, um dia eu vou estar lá em cima. Fui tomado por aquilo. E passou no ano seguinte, eu fui para o encontro, Pode Reinar. E no último dia do encontro, no domingo, lembro como fosse hoje, o pregador falou, na pregação ali de manhã, domingo, falou, aqui tem um jovem que tem um chamado para o sacerdócio, só que ele tem medo, ele tem dúvida se é ele ou não. Mas seu coração vai queimar e suas mãos vai arder, porque esse é o sinal que Deus está te chamando, que você vai ser padre. E eu falei, esse jovem sou eu. Então, a partir daquele encontro, fui fazer caminho vocacional com os estigmatinos, uma congregação de padres religiosos. Fiz ali 2 anos de caminho vocacional com eles, porque quando eu senti o chamado, eu falei, eu quero ser padre missionários. E eles são missionários apostólicos em auxílio dos bispos, fundador São Gaspar Bertone. Só que no ano de 2005,
que eu estava prestes a entrar em 2006 para o propedêutico, uma irmã da pastoral vocacional chegou para mim e falou: Júnior, eu acho que eu estou com os meus sentimentos confusos, estou gostando de você. Ai, meu Então, imagine, eu discernindo ali a vocação 15 para 16 anos, uma irmã fala isso. E aí, fui para o encontro, partilhei com o animador vocacional, falei para ele: padre, ó, estou certo que eu quero sacerdócio, mas uma amiga falou isso, agora eu não sei, eu estou em dúvida. Quero ser padre, mas quero namorar. E aí? Não, volte, resolva isso, você tem até dia 31 de janeiro para me dar resposta. Voltei e vim para a Canção Nova, no final do ano, justamente para rezar, descobrir qual seria a vontade de Deus para mim. E estando aqui na Canção Nova, naquele ano, antes de entrar para a Canção Nova, Diácono Márcia, eu vim 12 vezes para cá. Uau! Principalmente legal. acampamento de Ano Novo. Foram 7 aqui na Canção Nossa. Nova. Então, para mim, é bem significativo. Então, naquele acampamento de Ano Novo, Nosso Senhor colocou no meu coração que era para eu fazer experiências de namoro. Então, comecei a fazer experiências de namoro ali, com os meus 15, 16, 17. Ingressei na carreira militar com 18 anos, fiz alistamento, fui militar por 6 anos da Força Aérea Brasileira. É mesmo? Então, e nisso, tive um namoro duradouro de 4 anos, pretendia casar, estávamos com o dinheiro das alianças para noivar. Só que dentro de mim ainda tinha aquela inquietude. Será que é isso mesmo que eu quero? Porém, como eu tive meu encontro pessoal ali com meus 12 para 13 anos, então a vida toda eu participei da igreja. Então, eu não sabia o que era sair, festa, bebedeira, essas coisas. E nessa época, dentro de mim, em 2010, começou a sentir o desejo para viver essas coisas. Então, terminamos, e aí fui viver a vida, vivi um ano dessa forma, no mundo, saindo, bebendo, mas, graças a Deus, a minha castidade, Deus me guardou, porque certa vez eu ouvi do padre Jonas, que ele falou que não haveria declaração de amor que um homem e uma mulher pudesse fazer para o outro, falando: você é a única pessoa que eu me deito pro resto da minha vida. Então, eu guardei aquilo para mim. Eu falei: não, eu quero casar virgem, ou no caso, se eu for padre, eu quero ser padre virgem. E fui vivendo. Porém, no ano de 2011, eu vim para a Canção Nova, tive meu batismo no Espírito Santo, na minha paróquia, e vim para a Canção Nova, no acampamento de Ano Novo. E nesse acampamento de Ano Novo teve algo especial, foi uma edição especial do Luau do Brasós, porque o Luau do Brás só acontece no Carnaval, no PHN e no Osana. Espera um pouquinho. Então, o Luau do Brasós, nossa diretora é Renata Oss. Vai parar aqui e voltar no segundo bloco com essa história maravilhosa. Quantos detalhes que a gente nem sabia, né? Que coisa linda. É o chamado de Deus. Voltamos já com essa história, gente. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema Deus só quer o sim. Estão conosco os 3 diáconos que foram ordenados logo pela manhã. E você pode acompanhar pela TV Canção Nova a ordenação e hoje eles estão conosco aqui. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é sobre essa capelinha aqui, São Miguel Arcanjo. Que lindo, hein? Eu quero uma. Maravilhosa. Meu Deus. O nome Miguel vem do hebraico Micael, que significa quem como Deus. Uma pergunta que desafia a arrogância de Satanás e seus seguidores, através de sua obediência e fidelidade a Deus. São Miguel se destaca como um guerreiro espiritual, é protetor do povo de Deus e protetor de cada um de nós, do povo de Deus, de todos nós. Então você pode adquirir essa linda capelinha pelo loja.cançãonova.com. A linha de São Miguel da Canção Nova é linda, e as Linda. camisetas são belíssimas. Eu amei essa capelinha. Gostou, bem? Padre Fernando, você vai ganhar uma, Padre Fernando. E não, Padre Fernando, meu amigo lá. Frase do Padre Jonas. Todo caminho vocacional é um caminho de renúncia. Olha, tá vendo bem? Eu pensava, quando eles estão partilhando, alguns jovens estão despertando lá para ser também. Verdade, Né? hein? É muito importante o testemunho de vocês. Todo caminho vocacional é um caminho de renúncia. Então, Júnior, aí você namorou, desnamorou e tal, e foi. E aí, como é que foi? E aí, quando tinha terminado o namoro em 2013, vim para a Canção Nova,
no Luau do Brazos, dia 30 de dezembro de 2011. E aí, o Luau, como todos conhecem, tem aquele momento, ministração vocacional. E o Brás trouxe uma palavra de ciência. Ele falou, tem um jovem aqui que já fez experiência vocacional, que namorou e veio para a Canção Nova, neste acampamento, discernir sua vocação. Não tenha medo de dizer seu eis-me aqui. E ali eu já estava em pranto, chorando. Que ano foi isso? 2011, diácono. Dia 30 de dezembro. O Braz sabe disso? Sabe. Inclusive, Braz diácono, Oss. Renata Oss. Conta pra ele, Renata. no livro que o Brás lançou 2 anos atrás, lá tem testemunho de um chamado de um jovem. Ah, é o seu? É o meu, diácono. Como é que chama o livro mesmo? São 20 anos do chamado do Brás, não é? Ah, depois a diretora passa pra ela sabe, ela vai passar pra nós, Isso, pra vai gente falar aqui. passar. E aí, Que legal, acabando o luau, partilhei com o Brás, ele falou, meu irmão, se você tem um chamado, não tenha medo de dizer seu eis-me aqui e vir fazer o caminho na Canção Nova. E a partir de então, comecei a trilhar meu caminho de discernimento com a Canção Nova. E eu não sei se o senhor vai se recordar, quando eu estava em Queluz, no ano de 2017, nós estávamos, o senhor ia partilhar conosco as formações do Carisma. Sim. E lá eu partilhei com o senhor que quando eu comecei a fazer o caminho vocacional, eu fui percebendo que as músicas da Canção Nova, aquilo que dizia da Canção Nova, dentro de mim ressoava, só que eu não sabia dar o nome, principalmente a música Compromisso. Aí. E, inclusive, foi a música a qual hoje foi utilizada na nossa parlamentação, um trecho dela. Então, assim, para mim, e aí eu fui percebendo que, de fato, a Canção Nova era o meu lugar. Então, comecei a trilhar o caminho vocacional com a Canção Nova 2012, ingressei no pré-discipulado 2016, e aqui estou hoje ordenado com a graça de Deus. Você nasceu que ano? 88, diácono. E você, Ângelo? Também. 88 e você? 96. Você tinha 8 anos quando essa música foi feita, em 1980 que eu fiz essa música, né? E o René não era nem, o diácono não era nem nascido, né? E Nem você agora nascido. conta para nós, quando é que foi aquele momento chave que Deus falou no seu coração? Toda vez que me faz essa pergunta, eu lembro do Padre Jonas, porque eu ouvi uma vez o Padre Jonas dizer assim, que ele não lembrava um único momento da vida dele que ele não queria ser padre. E isso aconteceu comigo também, Olha, Desde pequenininho? desde pequenininho. Eu já brincava de celebrar missa, já dizia que quando eu crescesse eu queria ser padre. Já tinha histórias assim bem interessantes dentro de casa com isso, por conta da influência da minha avó mesmo, no sentido de sempre que eu ia. A minha paróquia de origem é a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, desde criança ali, eu acho que com uns 5, 6 anos, eu já tinha a fita do apostolado da oração. oh meu Deus, que belezinha. Já andava na igreja ali com a fita do apostolado e já andava ali com a roupa do apostolado, porque já fazia parte daquilo dali. E sempre dizia, né, desde criança, todas as vezes que as pessoas me perguntaram, o que é que você quer ser quando crescer? E eu dizia, eu quero ser padre, eu quero ser padre. Né? E tinha, na época, o pároco era o Padre Noberto, e ele tinha uma grande presença na paróquia, e ele também se tornou uma grande referência naquele momento. Eu lembro de um fato interessante, que eu, quando criança, ia muito para a paróquia e ficava sentado ali, perto do genuflexório ali, ficava ali no chão, brincando ali, perto do genuflexório, minha avó sentada no banco, e eu lembro até hoje do sapato que o padre usava. Nossa. E o presente que eu pedia para os meus pais era um sapato igual ao sapato do padre. Porque eu queria um sapato igual ao dele. Então, assim, desde criança, essa vocação ao sacerdócio, ela foi vibrante dentro de mim. Depois eu cresci ali na adolescência, eu deixei de falar um pouco, né? As pessoas perguntavam, eu dizia, o que Deus quiser, mas não falava muito que seria, mas sempre permanecia ali na igreja e tudo mais, né? Mas essa vocação, ela sempre estava viva dentro de mim. Sempre foi algo latente aqui dentro e sempre permaneceu. Até que depois eu vim a conhecer a Canção Nova. Eu não tinha experiência de renovação carismática, de batismo no Espírito, não conhecia nada disso. E algumas tias minhas vinham em excursão todos os anos para o Osana Brasil. E aí, num determinado ano, elas me chamaram para vir numa excursão para o Osana Brasil com elas. Eu tinha 14 anos. Então, assim, vamos, sim. Eu ia para a igreja, ia para as coisas da igreja, então aí que eu gostava mesmo. E vim com elas, né? E eu lembro que quando eu cheguei na Canção Nova, passando ali naquela grade ali próxima dos confessionários, ainda do lado de fora, não tinha nem entrado,
eu escutei uma voz que dizia dentro do meu coração: aqui é o seu lugar. Não. E aquela voz marcou o meu coração ali. Eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo comigo. A 14 única... coisas tinha. 14 anos. 14 anos. Gente, E a única coisa que eu sabia era que eu queria ficar na Canção Nova. Todo mundo querendo ir embora já, voltar, e eu queria ficar na Canção Nova. Então aquilo dali foi muito grande, né? E à medida que os dias foram passando, eu fui entendendo que Deus me chamava a ser padre na Canção Nova, né? Depois aí a história da sequência, com 16 anos, com 14 escrevi para o caminho vocacional, não tinha como fazer caminho 14 vocacional com anos. 14 anos. É. Escrevi com 14, depois escrevi com 16 e comecei o caminho vocacional com 16 anos e entrei na Canção Nova com 19 anos, graças a Olha Deus. que beleza. Tá vendo, gente, que história bonita, né? Que a gente até Cada uma emociona com diferente, essa né, história, Bem? né? Muito bonita a história de cada um. Eu lembro que eu fiz o meu encontro vocacional em 1979, com o padre Salesiano, padre querido, padre Plínio Possobon, e ele dizia uma coisa assim, um teste que eles faziam no encontro vocacional era assim: você acha que você seria um bom pai? O cara falou: de jeito nenhum, não gosto de criança, não tenho paciência, não suporto e tal. Esses eram dispensados. E ele dizia que quem não consegue ser um bom pai, não vai ser um bom padre. É bonito isso também, né? Tem histórias como o do René, que já desde que tinha esse chamado, mas também essa coisa como os dois partilharam também, né? Tinha vontade de casar, tinha o chamado, a vocação natural, né? Que é o matrimônio, e Deus chama. Muito bonito isso, né, Bem? Eu gostei demais porque cada um tem uma história diferente, né? Isso é importante porque quem está em casa sabe que cada um tem a sua história, né? E o Nelsinho falou, falando de história, né? O Nelsinho falou da sua história marcante com o Padre Jonas. Como é que foi essa história? Aliás, a pergunta é essa para os três também. Qual a experiência mais marcante que vocês já viveram com Carisma Canção Nova? Você falou que você ficava na casa do Padre Jonas. Eu quero saber essa história, ô Ângelo, diácono. Como é que foi isso? Então, quando a gente estava morando em Lavrinhas, 2016, a gente teve uns momentos com o Padre Jonas, mas foram uns momentos mais pequenos, assim. E graças a Deus, o Júnior René está aqui como prova, nós tivemos em Lavrinhas 2 mestres. O Padre Arlon foi mestre por 3 meses, depois substituiu, veio o mestre, que foi o Padre Edmilson Dias. Hoje está na missão de Estados Unidos. Então, ambos nos ensinaram a amar muito o Padre Jonas. E a gente aprendeu a amar. Nós tínhamos, assim, nós ficávamos ansiosos para que o Padre Jonas fosse nos visitar. Eu me lembro que aconteceu um fato, estendendo um pouquinho aqui, quando o diácono Júnior machucou o pé no final da quaresma de São Miguel Arcanjo, a gente estava esperando que o Padre Jonas fosse celebrar para a gente para encerrar a quaresma. Mas só ficou especulando mesmo, não foi não. E assim, graças a Deus, pela providência, em Lavrinhas eu já consegui tocar muito, chegar muito perto do Padre Jonas nas missas que ele foi lá celebrar. E em Queluz, a mesma coisa, tem uma foto bem bonita, que eu beijando a mão dele, e o diácono René estava bem do meu lado, assim. Então saiu nós dois bem pertinho do Padre Jonas, assim. E eu me recordo que a gente foi em Aparecida, a gente estava morando em Queluz como discípulos, nós fomos em Aparecida, e o mestre nosso na época era o Padre Arlon. Então foi no ano de 2017, isso. E ele fez uma proposta para nós. Nós vamos em Aparecida, chegando lá vocês vão escrever uma carta para Nossa Senhora. O que eu escrevi na carta? Pedindo a Nossa Senhora que eu fizesse uma experiência profunda com o Padre Jonas. Foi o meu pedido para Nossa Senhora. Eu escrevi várias coisas, mas esse eu não esqueci. Quando chegou no final do ano de 2017, nós recebemos, né, a resposta de que iríamos para o seminário e a carta foi devolvida para nós. Então ali nós fomos colhendo os frutos daquela oração que a gente escreveu naquela carta. Então entrei no seminário e aí hora ou outra a gente tinha um momento com o Padre Jonas nas missas. Mas no ano de 2019, no Osana Brasil, no encerramento, eu estava responsável por essa missa. Então, e o Padre Jonas foi celebrar. Então tem um momento que parece que eu fiquei meio que fora assim, do tempo, porque a Yara Rosa falou para mim assim, leva um pouquinho de água para o Padre Jonas. O Padre Jonas estava pregando e aquele momento que a gente levava um pouquinho de água para ele.
Eu fui levar a água para o padre e entreguei um paninho para ele ali passar no rosto. Ele passou, mas eu percebi que aqui assim estava um pouco molhado. Então eu peguei o paninho inconsciente e comecei a fazer assim. E o povo começou a aplaudir. Ah, meu Deus do céu. Mas eu fiquei morto de vergonha. Vergonha. Aí depois me mandaram esse vídeo. Ai, Então, para mim, aquela ali foi uma experiência maravilhosa com o Padre Jonas. O que eu tinha escrevido na carta, para mim, aquele ali eu estava satisfeito. No ano de 2021, fui morar em Aracaju. Fiquei lá morando um ano e tudo. Quando eu estava retornando para o seminário, para começar a teologia, aí eu estava de férias na casa dos meus pais. Aí tinha 3 áudios do Padre Alex no meu telefone. E assim, áudios que foram encaminhados. Então eu pensei comigo assim, aí vai me dar algumas funções na casa. Né? Aí um áudio dele, ele me perguntando se eu teria disponibilidade de ajudar nos cuidados do Padre Jonas, na casa dele. E era pandemia ainda. Aí eu mostrei para minha irmã, Ana Luísa, e eu estava meio bobado, não sabia o que eu ia responder para o Padre Alex. E a minha irmã, que privilégio! Né? E aí eu falei assim, claro, padre, posso sim, depois só me instrui como é que vai ser, né? Aí ele falou assim, você vai começar no dia 23 de janeiro, porque o de Maildo, que estava tomando conta do Padre Jonas também, ali ajudando como sentinela, vai estar de férias. Então você deve ficar um período bom só você cuidando do padre. Porque o Silvio vai chegar da Terra Santa para ajudar vocês, mas não tem data ainda. Então quando foi no dia 19 de janeiro, tiveram que antecipar, eu fui morar com o Padre Jonas porque o de Maildo havia pegado Covid. Covid. Ai, ai, ai. E foi um período, assim, muito legal, porque para mim era tudo novo, morar com o Padre Jonas, o Eto com a Luzia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou reagir diante do padre, assim, ficava olhando, ficava meio bobo, assim, olhando pro padre, né? Na verdade, assim, na hora da missa, assim, será que é eu mesmo? Será que eu tô aqui mesmo? E, por recomendação médica, eles pediram para nós ficarmos isolados dentro de casa. Gente, eu fiquei isolado na casa do Padre Jonas. Eu, Padre Jonas, a Tereza, o Eto e a Luzia. Mas foi muito legal. É. Muito legal. Porque depois do almoço, o Padre Jonas tinha aquele momento de descanso dele também. E teve um dia que eu fui fazer meu momento de descanso também, acordei com ele me chamando, batendo na minha porta. Descansou Mas de foi muito verdade, bom. né? Foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, aquilo que eu escrevi naquela carta no ano de 2017, essa experiência, assim, eu teria bastante coisa para a gente partilhar aqui, mas foi para mim tocar no carisma, conviver com o padre ali, apreciar muita coisa, o testemunho dele. Então, isso ainda mais confirmou a minha vocação e o jeito do padre muito submisso, muito alegre. Às vezes que eu fui para falar do Padre Jonas com as pessoas, eu dizia para elas assim que o Padre Jonas estava em tratamento, né, e tomava os remédios, fazia quimioterapia. Eu nunca vi o padre reclamar de nada. E o Padre Jonas era sempre alegre. Sempre alegre. Desde 6h15 da manhã, ele queria levantar às 5h30. Tentava segurar ele até 6h15. Desde 6h15 da manhã até a hora que eu chegava lá no final do dia, depois quando eu tinha que voltar, o Padre Jonas era aquela pessoa alegre, disposta e ali pronto para conviver com você. Meu Deus. Foi E um momento fazendo... desafiante, porque também ele me perguntava, e as provas foram boas? Ai, meu Deus. Né? As provas da faculdade. Preocupava com as provas também, se eu estava indo bem nas provas. Então foi assim, um momento para mim, eu digo assim, de estar com o Padre Jonas ali, um presente do céu. Ah, que coisa boa, Nesse né? finalzinho desse bloco, olhando para essa câmera aqui, tem um jovem lá pensando, acho que eu vou para o seminário. Qual seria a sua palavra, o seu convite vocacional para essa pessoa? Eu gosto sempre de colocar nas minhas postagens no Instagram que ser canção nova é bom demais. Mas você tem que fazer a experiência de vir. De longe vai ficar só com vontade. Então venha fazer a experiência, você nunca mais vai voltar para casa. Ser canção nova é bom demais. Só é feliz quem realiza a sua vocação. Oh, olha aí, minha gente. Muito bem. Gente, que pode fazer vários blocos desse programa, né? A gente vai para o intervalo, voltamos com a história do Júnior e do Renê também, muito marcante da Canção Nova. Deus falando comigo,
Deus falando com você. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, conversando com esses queridos que estão conosco hoje aqui, diáconos da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu confesso que tenho um grande amor pelos seminaristas. Porque o Padre Jonas amava muito seminaristas. O Padre Jonas olhava com muita alegria, porque eu conheci o Padre Jonas, ele era sozinho. Ele falava, vai vir padre. Eu falava, padre. Eu olhava, não tinha ninguém. Era só o Padre Jonas, durante muito tempo, só o padre. Então, para mim, ver esses meninos é uma realização da promessa. Eu dou um abraço dele, eu beijo o rosto dele, eu tapo na cara, mas eu gosto muito. Não sei se eles sentem isso, eles não gostam muito de mim, mas eu gosto muito deles. Tem muito carinho, porque eles são o cumprimento da promessa, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir essas histórias maravilhosas. Tem sempre esse carinho muito grande que eu olho e falo, puxa vida, o Padre Jonas estava sozinho, agora não está mais sozinho. E a alegria do padre na ordenação, cada ordenação ele ficava aquela carinha assim, né, com a mãozinha. Então, hoje ele está no céu olhando, sorrindo aí com o pai, né? Júnior, com um momento marcante na sua história, além do, lógico, do seu chamado lá, que foi maravilhoso, já com o Brazos falando, né? Aquele momento foi marcante, mas já dentro, um outro momento marcante dentro da Canção Nova. Diácono, eu defino 2 momentos marcantes, que foi diretamente com o Padre Jonas. O primeiro foi no pré-discipulado, em 2016, e a nossa turma, nós tivemos assim no início, de ter a graça de receber o padre naquela visita, que ele vai nos visitar para falar conosco e nos apresentar para ele. Eu fui da primeira fileira, eu fui o 4º ou 5º. Quando eu me apresentei ali, que eu fui abraçar o padre, ali para mim eternizou. Eu falo que aquele momento é eternizado dentro de mim. Eu esqueci de todo mundo que estava naquele auditório de Lavrinhas, eu e o padre. Parece que foi assim, 1000 anos, um abraço assim. Vocês conhecem muito bem o abraço do padre, como é forte. Então, para mim, aquilo dali me marcou, porque foi, para mim, a confirmação. Meu filho, eu te recebo. Aqui é o seu lugar. Então, aquele abraço, eu esqueci de tudo no mundo. Naquele momento, ficou eternizado. Então, ali, para mim, foi marcante. E o outro momento marcante com o Padre Jonas, inclusive, o diácono René estava comigo, foi no meu aniversário, que às vezes nós tínhamos a graça, a oportunidade de ir na casa do padre, rezar o terço com o Eto e a Luzia. E na ocasião, rezamos o terço, eu levei e deixei do lado um quadro que eu havia ganhado de um amigo meu. Um amigo meu, em 2003, me deu esse quadro do Padre Jonas. Poderia ter até trago o quadro, mas eu pensei em trazer, mas não trouxe. Falando, vocação, peça fundamental, você é escolhido. E o Padre Jonas celebrando. Meu amigo falou, um dia você vai poder realizar isso. Só que eu fui entender a profecia desse quadro só depois que eu entrei na Canção Nova. Porque a palavra do meu chamado, Isaías 61, a missão do profeta, é a mesma palavra do chamado do Padre Jonas. E no dia que eu levei esse quadro, eu tive a graça do padre abençoar. E nós somos da turma dos profetas. E assim como o Padre Jonas precisou entrar numa congregação salesiana e se descobrir Canção Nova depois, eu também precisei ir lá fora fazer uma trajetória, uma experiência, e de fato descobri que a Canção Nova era o meu lugar. Então eu levei aquele quadro, naquela ocasião, para falar para o padre, e ele abençoa aquele quadro. Então, você entra no meu quarto, sempre fica na cabeceira da cama, o Padre Jonas celebrando. Então, isso para mim foi um momento marcante. É como se o Padre Jonas confirmasse a minha vocação ao sacerdócio a qual estou trilhando. Legal. Ai, coisa boa. E você, René, diácono? Teria vários momentos para falar sobre marcantes, tanto com o Padre Jonas quanto com a Canção Nova, mas eu destaco 2 aqui, que para mim foram construidores da minha vocação nesse sentido, né, nesse tempo de Canção Nova. O primeiro deles foi no ano de 2021, quando eu tive a oportunidade de ir morar novamente em Queluz. Eu já tinha morado em Queluz, né, morávamos juntos em Queluz, né, quando entramos em 2017, e depois eu tive a oportunidade em 2021 voltar para ajudar na equipe de formação dos novos discípulos que estavam ali aquele ano, né. E eu fiquei muito assustado, né, quando eu fui para lá, porque eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer em Queluz? Como é que vai ser tudo isso? Mas quando eu cheguei lá, à medida que o tempo ia passando, eu fui entendendo que eu não estava lá para poder ajudar em nada, eu estava lá simplesmente para que Deus pudesse fazer em mim.
E o grande presente que eu tive ali no final daquele ano foi poder ver o Carisma Canção Nova agindo. Para mim, acho que a coisa mais gratificante que eu tive foi ver como cada um daquela turma chegou e como cada um saiu. E olhar para nós que estávamos ali como responsáveis, né, pela equipe de formação e dizer, a gente não tem capacidade de fazer isso. Não tem capacidade de gerar essa mudança no coração desses jovens. Quem de fato fez isso foi Deus através do Carisma Canção Nova. Então, tocar naquilo dali, para mim, foi uma das experiências mais marcantes e de uma grande redescoberta na minha vocação também. Estava ali iniciando o processo de caminho para o definitivo com a comunidade, então foi um presente assim imenso de Deus, né? E uma outra foi a experiência que eu vivi com o Padre Jonas no ano de 2022, né? O Padre Jonas estava celebrando aquelas missas nos domingos no YouTube, né? Transmitindo. E eu lembro como se fosse hoje, um dia de Pentecostes, eu acordei e disse assim, hoje eu vou assistir a missa com o Padre Jonas. E aí coloquei no celular e fiquei assistindo. E o diácono Ângelo estava lá nessa época também. E o Padre Jonas, ele, no final, fez uma homilia, aquela homilia forte, falando sobre o Espírito, solenidade de Pentecostes, a cara do Padre Jonas. E no final ele disse assim, eu vou rezar por cada um de vocês que estão aqui. E foi um por um se ajoelhando ali, o Padre Jonas impondo as mãos e pedindo o batismo do Espírito sobre eles. E quando eu vi aquela cena, acompanhando aquilo dali pela transmissão, eu dizia assim, ô Jesus, a única coisa que eu queria hoje como um presente era que o Padre Jonas rezasse por mim, pedindo esse batismo do Espírito. E passou, né? Naquele ano eu acho que eu estava para rezar no acampamento com o povo, acho que numa adoração, algum momento. E aí deu o horário ali, mais próximo, quase próximo ali da hora do almoço, depois da missa, eu fui subindo para o rincão. Na hora que eu fui subindo, eu escutei a voz do Padre Jonas. E quando eu escutei a voz do padre, eu disse assim, acelerei o passo para poder me encontrar, e estava o padre de máscara, o diácono Ângelo caminhando com ele também. Ele estava dando aquela caminhada que ele dava todos os dias de manhã ali, e ele estava caminhando ali no banho de sol dele. E quando eu vi o padre, ele nunca alguém passava por ele despercebido, né? Então ele sempre parava, ele sempre fazia questão de falar distante. E quando eu vi aquilo dali, eu entendia que era a resposta da minha oração que eu havia feito naquele dia. E aí eu falei para o padre, eu disse, padre, eu assisti a sua homilia hoje, eu vi o senhor celebrando hoje. Ele disse assim, sério, você viu? Ai, belezinha. E eu disse assim, vi, padre, vi sim. Aí fui falando do que ele falou na homilia, eu lembro até hoje, ele falou da história do Papa Francisco, que foi num grupo de oração, foi batizado no Espírito também, rezaram por ele. Eu lembro até hoje ali a história, e ele disse assim, nossa, você assistiu mesmo? Eu disse assim, claro, como eu poderia deixar de ouvir o Mr. Pentecostes no dia de Pentecostes? E aí ele começou a rir. E ali eu não perdi tempo e aproveitei naquele momento e disse, padre, reze por nós. Peça esse batismo no Espírito sobre nós, né? Tinha chegado ali, acho que mais uns 2 irmãos também naquele momento. E imediatamente, sem pensar, ele disse assim, claro, estendeu as mãos ali sobre nós e começou a pedir um batismo do Espírito Santo sobre nós, e aquilo dali me marcou extremamente. Eu lembro que naquele dia, uma das perguntas que a gente fez é o que o Padre Jonas esperava de um padre da Canção Nova. E ele dizia que fosse extremamente carismático e que levasse o batismo no Espírito Santo a todas as pessoas. Ai, que lindo. Olha só, né, minha gente? Peregrinos de esperança, coração enche esperança. Porque o momento mais forte desses meninos foi o encontro com o Padre Jonas, o encontro com o Carisma Canção Nova. Isso enche o nosso coração de alegria. Tanta notícia ruim aí, e nós estamos trazendo essa boa notícia, né, da ordenação desse rumo ao sacerdócio, hein? Ordenação deles como diáconos, e logo Deus está marcada a sacerdotal já? 7 de dezembro, diácono. Nossa, que beleza! Nossa, véspera da Imaculada, 7 de dezembro, que maravilha, a ordenação sacerdotal. Olha, depois que ordenando diácono, vai rapidinho. Sim. Mas, Júnior, olhando para aquela câmera ali, seu apelo bem resumido, vocacional. Vale a pena, não vale a pena? Qual é o seu apelo para quem sente o chamado? Certa vez eu ouvi, inclusive na Rádio Canção Nova, em Brasília, uma irmã falando
não vale só a pena, vale a vida, porque Jesus se entregou por nós. E é por isso que aqui estou. E aquilo que eu vivi, experimentei, é o que eu quero fazer. Então você que está aí ouvindo, que tem essa inquietude, não tenha medo de dizer ao seu eis-me aqui, que vale a pena entregar a vida para Jesus. Renê? Diácono Renê. Não tenha medo. A gente nunca vai perder nada quando a gente entrega a nossa vida ao nosso Senhor. Muito pelo contrário, a gente vai ganhar aquilo que a gente nem imaginaria que a gente ganhasse. E até mais do que a gente imaginaria. Não tem merecimento. Não é pelas nossas forças, mas não tenha medo. Entregue-se e você verá tudo que Deus fará através de você. Diácono Renê, aproveite e já fala. Qual o seu lema diaconal? Lucas 1,76. A cara do Padre Jonas. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos. Nossa, mas deu muito certo esse tu, menino. Nossa, deu Repete para nós. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos. Muito que lindo. bom. O meu, Salmo 119, versículo 81. Toda a minha esperança está em tua palavra. Meu segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. A morte opera em nós, a vida, porém, em vós. né? E qual é o seu lema diaconal? Meu lema é misericórdia é o que eu quero. Misericórdia para mim e para os outros também, né? Misericórdia que eu quero, a misericórdia, né? Que seria uma outra mensagem. Vocês deixaram os seus lares, deixaram as suas casas, estudaram a teologia, né? Nossa faculdade. Filosofia, teologia. Vocês, esse tempo todo, mas o sócio, né? Nosso sócio benfeitor, ele patrocinou o caminho de vocês todos, né? Nós vemos a providência. Então, a palavra agora para vocês, para o nosso sócio evangelizador, se valeu a pena o investimento dele, se funcionou, um agradecimento. Agradecer De coração aos sócios, aqueles que nós estamos aqui os três, mas outros estão a caminho. Então, é vocês que faz com que a gente tenha também essa interesse em seguir em frente, seguir os estudos, a trabalhar por essa obra de evangelização e a desejar um dia também celebrar uma missa na intenção de cada um de vocês. Ai, que bom. Gratidão a você, sócio, que ajuda essa obra de Deus. Nós pedimos que vocês nos ajudem para continuarmos essa missão, mas também essa missão é na nossa formação, que muitas das vezes não é passado pelo sistema, como nós vemos através de uma pregação, mas é ali nos bastidores do seminário. Então, a sua ajuda nos ajuda diretamente, se aqui estamos hoje, ordenados diácono, pela sua contribuição. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe e continue ajudando essa obra a evangelizar. Meu muito obrigado. Eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse a sua generosidade e a sua fidelidade em contribuir com essa obra de Deus. Todos nós estamos aqui também porque acreditamos que a Canção Nova é uma obra de Deus e queremos entregar a nossa vida. E é com sua ajuda que isso é possível para que muitos outros possam também fazer a mesma experiência e trilhar o mesmo caminho que a gente trilhou. Muito obrigado. Ah, que programa lindo, né? Obrigado, viu? Bom, muito obrigado obrigada. mesmo. Deus abençoe muito. Que Deus possa abençoar também a todos que trilharam seus caminhos. Um abraço para a família de vocês, né? Toda a família que está assistindo agora. Audiência total, gente. Né? Paraíba, Minas Gerais e Brasília hoje parou. Parou para assistir. Audiência total da família. Que Deus abençoe vocês também, que entregaram de presente esses meninos para Deus e eles voltam agora com muitos frutos para também semear nesse mundo afora. Vamos rezar a oração da Nossa Senhora Auxiliadora, Maria Protetora do Lar, que ela nos abençoe todas as nossas famílias, possa gerar muitas e tantas vocações. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio,
das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Querido, gente, obrigado a você, patrocinador desse programa. Domingo que vem estamos de volta às 7 horas da noite e sexta-feira, 3h30 em Portugal. À noite passa o programa também no domingo. Deus abençoe, gente. Com Deus. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência,